Shalom, meus prezados, tudo bem, meus alunos? Estamos aqui na nossa continuidade de aulas, aulas que nós estamos fazendo aí online, né? Para podermos estar dando continuidade à nossa programação pedagógica, ao nosso conteúdo programático, à nossa sequência de assuntos que estamos abordando dentro da disciplina que estamos nesse semestre juntos, que é Protestantismo Brasileiro. Nós hoje vamos falar da terceira etapa do desenvolvimento do pentecostalismo, né? Já partindo também para o início do neopentecostalismo. E vermos um pouquinho então sobre esses assuntos de uma forma sintetizada, tendo em vista que não é aquele tempo, aquele período todo amplo de uma aula, que a gente pode fazer toda aquela interatividade, aquele confronto de ideias e construção de conhecimentos amplos, múltiplos. Mas nós vamos aqui ampliando nossos saberes dentro do espaço que nós vamos ter. Meus prezados, hoje nós vamos iniciar falando, inclusive quem quiser estar com seu livro depois acompanhando aí, vendo o que está sendo tratado dentro do livro, é a partir da página 62, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Tá? A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela veio para o Brasil oriunda da América do Norte, tá? Oriunda da América do Norte, com o seguinte tema, o seguinte propósito, a operação de milagres, né? E a concentração era milagres, né? Então, o nome, a denominação a qual a Quadrangular ela veio oriunda da América do Norte para o Brasil, lá nos Estados Unidos, ela tem o nome The Four Square Church, The Four Square Church, que é justamente Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela nos Estados Unidos foi fundada em 1890. Então ela é uma igreja já que tem, assim, antes de vir para o Brasil, ela já tinha uma longa data, ela já tinha uma estrutura, ela já tinha toda um arcabouço de desenvolvimento, de história, de atividades dentro dos Estados Unidos. Tá? E no Brasil ela chegou em 1922. Então, automaticamente, ela chegou no Brasil depois que lá eles já tinham 32 anos de história. Então, ela chegou aqui no Brasil em 1922 e veio com o missionário Macpherson. Macpherson veio com uma proposta até de já implantar a igreja pautada em uma revelação. Tá? Então ela era uma igreja muito já voltada desde o princípio ao misticismo, né? Ao misticismo religioso. E veio com a revelação da interpretação da seguinte forma, que ele viu querubins, tá? Os querubins lá, de Ezequiel capítulo 10, nessa revelação ele viu esses querubins de Ezequiel capítulo 10, e esses querubins, os seus rostos, no caso, na revelação que tem Macpherson, os rostos dele simbolizavam os 4 aspectos do ministério de Cristo. Tá? Totalmente diferente, inclusive, do que está lá na proposta canônica de Ezequiel. Né? Ou seja, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar. Que é totalmente fora do que o cânon do Antigo Testamento apresenta dentro de Ezequiel 10 como o sentido interpretativo desses anjos ali em Ezequiel 10, né? Na visão que Ezequiel tem no capítulo 10. No Brasil, a implantação se deu através de um norte-americano, Harold Williams. Tá? Harold Williams é que foi o solidificador dessa atividade de implantação da Igreja Evangélica Quadrangular no Brasil, e tem algo muito interessante, que eles começam com tendas, tá? Inclusive são denominados
todos aqueles que vão participar e que vão já seguir esse movimento de os tendeiros. E justamente nesse tempo, Raymond Bright, que era um dos vamos dizer assim, que veio, o amigo, o companheiro missionário do Harold Williams, né? O Raymond Bryan, ele veio com a proposta de, nessas tendas, ele ser o grande pregador, o evangelista das cruzadas, realizadas essas tendas, enfatizando em milagres. Então é uma igreja que ela vai nascer desde lá dos seus princípios com movimentos de milagres. Inclusive, no sul do Brasil, ela é muito forte, ela tem estruturas grandes, cresceu muito, né? Uma igreja que, por ter um viés pentecostal, mas não focar a questão usos e costumes, como as outras focam, ela teve um crescimento, uma abertura, um crescimento muito grande, e ela, no sul do Brasil, ela trabalha somente com campanhas cruzadas, movimentos e tal, e isso leva a igreja a uma expansão, um crescimento, porque as pessoas vêm por essas campanhas, por esses movimentos de milagres, e a igreja tem crescido bastante no sul do Brasil. Agora, outra questão é a igreja O Nazareno. A igreja do Nazareno é uma igreja de uma proporção muito grande no Brasil e muito notória nas terras brasileiras. Mas a igreja do Nazareno é uma igreja que ela veio também oriunda do movimento de santidade, lá dos Estados Unidos, aquele movimento que nós até já em outra aula tratamos, que é o movimento Holiness, né? Holiness é santidade. Então esse movimento Holiness, ele resultou também na igreja do Nazareno, tá? E a igreja do Nazareno ela veio para o Brasil em 1956 com um casal de missionários, o Real Elwood Motzeller e a sua esposa, a Mary Parker Motzeller. Então esse casal veio para o Brasil e implantou em 1956 a igreja do Nazareno. E assim teve um bom desenvolvimento nos seus princípios, né, com a proposta também de desenvolver atividades mais voltadas a campanhas e a movimentos, porém ela não se estendeu, ela não teve uma proporção de crescimento até o ponto de vir a se expandir em terra brasileira. Agora, nós temos que pensar que dentro desse movimento pentecostal, nós vamos ter, já com essas igrejas chegadas no Brasil e implantadas, duas ondas estabelecidas do pentecostalismo. A primeira onda, os pentecostais clássicos, né? Que aí vamos estar aí a congregação cristã, que é o pentecostalismo clássico histórico, congregação cristã, Assembleia de Deus, não é? Que são as que estão à frente desse pentecostalismo clássico histórico por serem as primeiras que vieram com a proposta do pentecostalismo dentro das terras brasileiras. Depois, na sequência, nós vamos ter a segunda onda, que já vem a igreja quadrangular, já vem a igreja nazareno, e aí a terceira onda, ela é dividida em duas partes. A primeira seria as igrejas já oriundas no movimento pentecostal, mas nascidas no Brasil, como Deus Amor, Brasil para Cristo. Tá? E é algo interessante a falar para vocês que tanto Deus Amor como Brasil para Cristo nascem da Assembleia de Deus. Tá? São dissidentes da Assembleia de Deus, é fruto de uma dissidência da Assembleia de Deus o trabalho do Davi Miranda e do Manuel de Melo lá da Brasil para Cristo. Né? E depois também vamos ter aí nascendo outras igrejas dentro do contexto já oriunda já desse movimento da segunda onda,
vindo já da proposta da quadrangular, vai vir também outras igrejas já de viés pentecostal, tá? E vamos começar a surgir em 1980 o movimento das igrejas neopentecostais. Aí começa a surgir as comunidades, né? E aí uma das comunidades assim mais de proporção maior, que vai contagiar o Brasil nessa época, vai ser a Sara Nossa Terra. E depois ela vai vir outras comunidades, como a Shalom, como também outras aí, que agora não me lembro, que vão estar tomando uma proporção a partir de 1980, Sal da Terra, né, uma também que vem, e são comunidades que vão tomando uma proporção a partir de 1980 e começam em 1980 a ter um espaço no Brasil por virem com uma proposta de proporem uma liturgia mais aberta, mais inovadora, e uma proposta de movimentos voltados para juventude, e com isso eles vão tendo uma acessibilidade muito grande, né, muito grande, voltada justamente para a questão dos jovens, tá? Os pentecostais clássicos, eles têm uma liturgia mais voltada às músicas, vamos dizer assim, congregacionais clássicas, né? E tanto a Assembleia de Deus como a congregação cristã no seu começo tinham a proposta de bandas, inclusive a Assembleia de Deus, orquestras e os hinos da harpa, né? E hinos do cantor cristão e hinos mais sacros. E a liturgia, uma liturgia voltada a uma forma muito metódica, muito formal, e hoje, claro, já está uma liturgia mais, vamos dizer assim, redimensionada, mais apropriada para os tempos atuais, né? E também ela era muito voltada, ou tinha por princípio, a questão dos usos e costumes, né? E também era muito marcada por algumas questões dogmáticas, não doutrinárias do instituto teológico, mas dogmáticas, de dogmas, de princípios, de tradições humanas inseridas no contexto da sua concepção de liderança, de atitude, de desenvolvimento administrativo eclesiástico. Tá? Agora, já as neopentecostais vêm com uma liturgia mais, vamos assim, mais aberta, mais inovadora, mais contagiante, e com isso ela vai, e uma abertura, vamos assim, de não ter questões de doutrinar, mais tendenciadas à questão de tradições, a dogmas, e abster-se de alguns pontos doutrinários, e com isso dá uma abertura muito grande, e igrejas que têm crescido muito, as igrejas neopentecostais no Brasil, e que nós temos aí hoje um bom crescimento, né, tomando uma proporção aí muito grande, como as igrejas de R.R. Soares, as igrejas de bispo, o apóstolo Valdemir Santiago, bispo Macedo, e outros movimentos que estão vindo aí, denominados a terceira onda. As igrejas emergentes são aquelas igrejas que elas têm crescido e desenvolvido com novas propostas teológicas, com afã de irem, vamos assim, nos caminhos que estão ainda abertos, ocupando espaços e tomando posições
para arrebanhar e agregar pessoas, não é? E dentro dos seus propósitos, dentro dos seus méritos e desméritos, porque as igrejas emergentes têm seus méritos, têm seus desméritos, né? E todos esses contextos são contextos de uma diversidade teológica muito grande, de uma diversidade de interpretação bíblica que ela é assim alarmante, porque fazem alguns extremismos de interpretação bíblicas, de textos isolados, e pautado nisso desenvolve seus movimentos, suas propostas pseudamente teológicas, e vão tomando seus espaços. Nós vamos ter, inclusive, nosso próprio seminário, né, que nós vamos desenvolver aí no final do semestre, as novas teologias para o século atual e da contemporaneidade da igreja, né, a nível global. Então, nós vamos ver nesse seminário a diversidade teológica que hoje há por conta da influência das igrejas emergentes. Tá? E na próxima aula nós vamos trabalhar com igrejas emergentes. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Hoje foi só para nós darmos uma agregada ao nosso conhecimento, à amplitude de assuntos, e claro que nós iremos repor todo esse contexto com maior amplitude assim que voltarmos às aulas. Nós tendo 2-3 aulas de 1 hora, nós já vamos andar muito. Você sabe que em 1 hora nós conseguimos andar muito mesmo, e eu sei que o conteúdo que está sendo agora retido será bem ampliado e bem aproveitado, e vocês não irão ter nenhum decréscimo dentro da disciplina por questões do conteúdo, nenhuma, e nós vamos sempre mantendo essa nossa interação também aqui virtual, e o nosso desenvolvimento dialógico e dialético volta quando nós estivermos presencialmente atuando nas nossas aulas, ok? Então, Deus seja convosco, e vamos permanecer lendo, estudando, buscando, para podermos acrescentar e redimensionar os nossos conhecimentos teológicos.